Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje chegamos nesta sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje, 15 de outubro, da qual a Igreja faz menção e faz memória, a uma Virgem Doutora da Igreja, Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, E hoje também, 15 de outubro, como data civil, comemoramos o dia do professor, da professora, É o nosso também agradecimento a tantos mestres, que passaram na nossa vida, disponibilizando conhecimentos, disponibilizando a cada um de nós também a sua experiência de vida com a ciência, com a própria vida, nos transmitindo tantos conhecimentos que nos edificam e nos ajudam a ser homens e mulheres melhores, na nossa caminhada neste mundo, E agradeçamos também ao mestre dos mestres, aquele que é o professor por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixou todo o seu conhecimento, que nos deixou o seu evangelho para que pudéssemos definitivamente trilhar um caminho seguro, um caminho de amor, um caminho de temer a Deus, de ir ao encontro de Deus. De Cristo aprendemos tudo, e também daqueles que o Senhor ajuda para as necessidades desse mundo, os professores e as professoras, também aprendemos tantas coisas que ajudam a edificar a nossa vida enquanto caminhamos neste mundo. Que Deus abençoe grandemente todos os professores e professoras do mundo inteiro. Também mando um abraço muito carinhoso e também mando minha bênção a todos os meus colegas, professores da escola, onde trabalham, que possam ser abençoados e protegidos todos em sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia em que fazemos memória a Santa Teresa de Jesus, grande sábia, grande mestre também da nossa fé cristã, católica, nós também lembramos dos professores, que passaram na nossa vida. Jesus, o grande mestre, continua aí denunciando os fariseus porque eles insistem em permanecer num erro, que acham que garantem a sua posição em meio aos outros na sociedade naquela época, A questão da observância da lei se torna para esses homens fariseus e também os mestres, os doutores da lei, mais especificamente aqui os fariseus, uma forma de trampolim para
continuar obtendo privilégios, né? Em meio a tantas pessoas do povo sem privilégios, sempre há um pequeno grupo que quer se manter ali com todos os privilégios possíveis. E pior, usando das coisas santas, da própria palavra, da lei de Deus, para fazer isso, né? Em detrimento ao sofrimento, né? Ao não conhecimento, à não transmissão de conhecimento para o próprio povo, que é ali o fator direto da vontade de Deus, do conhecimento de Deus. A sua palavra é para o povo e não para alguns que retêm esta palavra, né? Quando há uma retenção, a salvação não acontece, porque o anúncio se enfraquece e se volta para si mesmo, né? Muitas vezes as pessoas esquecem disso, continuam achando que anunciam e na verdade não anunciam absolutamente nada, né? E este nada implica em absolutamente nenhuma salvação dentro da vontade de Deus, né? Apenas uma fachada. Será que nós na nossa vida também não se tornamos muitas vezes anunciadores de nós mesmos e impedimos que as pessoas tenham o conhecimento adequado, correto, ortodoxo da palavra de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus, do evangelho que Cristo nos deixou? Como eu anuncio o evangelho? Com a própria vida ou apenas leio e vou lá e despejo nas pessoas e as pessoas que cumpram aquilo que estão escutando, porque eu tenho autoridade para dizer isso? Pois bem, né? Toda autoridade foi dada a Cristo, e Cristo não fez dessa autoridade, né, um menosprezar ou um oprimir absolutamente ninguém. Muito pelo contrário. Toda a autoridade de Cristo foi demonstrada por Ele quando deu a sua própria vida por nós na cruz. Ele ensinou como se deve fazer o caminho em primeiro lugar, né? Dar a vida para que os outros tenham vida. E o conhecimento vai nesta mesma linha. Dar conhecimento, dar, não reter. Dar conhecimento para que os outros conheçam também, né? Os títulos são importantes. Sim, os títulos garantem uma clareza em saber quem realmente pode ali ministrar, seja uma aula ou pregar a palavra de Deus. De fato, há ali uma coerência em ter um título, né? Na igreja, os ministros ordenados, na sociedade, por exemplo, o professor e a professora, né? Um título, né? Não são todos professores, não são todos ordenados, né? Nós sabemos disso. Existem poucas pessoas que são assim, que possuem, principalmente nos dias atuais, o desejo de ser um professor, uma professora, ou um religioso, um ministro ordenado, né? Por isso é tão necessário cada vez mais valorizar, né, aqueles que, por autoridade, mas também por humildade, fornecem ali um conhecimento que possa chegar a todas as pessoas de forma igualitária, né? O mestre é assim. O mestre, ele despeja com amor, não despeja o conhecimento de qualquer maneira. Despeja com amor, tem uma direção, que é o coração do homem, da mulher. O saber se torna, então, um caminho seguro, né? Para que não se cometa erros, não se cometa injustiças, né? As pessoas que se deixam ali conduzir por seus mestres, sejam eles religiosos ou civis, né, na sociedade, se tornam pessoas capazes de, mais tarde, continuarem a fazer e desejar o bem para esta mesma sociedade. É uma maravilha, né? E nós podemos ver ao entorno, né, de cada um de nós que este conhecimento é possível. Basta ter humildade e vontade. Querer conhecer exige vontade, exige sacrifícios, né? Tanto para os alunos, né, que aprendem de seus mestres, mas também para os fiéis. Tem que se ter um desejo de querer conhecer cada vez mais a Deus e todo o conhecimento que Ele nos fornece em Jesus
e também para as coisas deste mundo que são tão necessárias, né? Muito bem. Os discípulos aqui que são chamados, né, por Jesus de amigos, né, eles são exortados a não temer, né, porque existia muita perseguição por aqueles que se deixavam conduzir e aqueles que queriam conhecer quem era Jesus, né, naquele tempo e seus ensinamentos, e eram perseguidos, né? Mas o próprio Cristo ensina um caminho. Vocês precisam ali ter coragem em confessar, né, a sua fé, né? Pois bem, nessa certeza nós temos, através e recebida de Cristo, que Deus Pai cuida de cada um de nós, né? Cuida de cada um de nós e em todas as circunstâncias da nossa vida Ele está presente. E estando presente, né, nós temos aqui no finalzinho do Evangelho, né, esta bonita passagem, né? Se Deus cuida de pequenos pássaros indefesos, quanto mais cuidará daqueles que desejam conhecê-lo cada vez mais, que sou eu e você, né? Basta apenas se colocar à disposição com humildade e se tornar um receptáculo, né, do amor, do conhecimento, da sabedoria de Deus através de Jesus Cristo. E o resto tudo vem. Os saberes deste mundo não se comparam, são necessários, mas não se comparam aos saberes que o Espírito Santo pode proporcionar de Deus e de Jesus Cristo, né? Pensemos na nossa vocação, né? Que tipo de mestre somos na sociedade, na família, no trabalho e também dentro da igreja, das comunidades. Como estou ensinando aquilo que recebi de graça? Porque o conhecimento é graça recebida, né? De graça recebeis, de graça deveis dar. É isso que nós escutamos de Cristo. Que possamos dar tudo aquilo que recebemos na ciência do alto, né, da fé, mas também na ciência aqui do mundo, que Deus nos permite também conhecer e dar para o melhor, para o nosso bem e o bem de todos. Que assim seja. Que neste dia, pela intercessão de Santa Teresa, sejam abençoados todos os mestres do mundo inteiro, professores e professoras que passaram na nossa vida e ainda passam, ainda são presentes na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.